acabou desmentindo também. E essa casa só foi retomada depois que a família tinha saído, desocupou o imóvel ali rapidamente para fazer algum compromisso, saiu ali rapidamente. E aí o dono do imóvel conseguiu entrar, tirar tudo. E muita gente ficou com dúvida, mas como é que isso funciona? Pode simplesmente entrar numa casa que está desocupada? A polícia não pode tirar? A questão judicial, como é que fica? Quais são os direitos do dono do imóvel? A Alana Gasoli explica essa história pra gente. Bom dia a todos, bom dia João, Brenda, os ouvintes da Mix. Realmente são muitas questões envolvidas. A gente começa lá na Constituição, que tem o direito à moradia, um direito social que a gente busca, que a gente sabe que existem políticas públicas que precisam estar atuando para isso, para os menos favorecidos. E existe também o direito à propriedade, que você adquiriu a propriedade é sua. Então, assim, ninguém pode vir e tomá-la. Mas vamos já começar separando o que é propriedade, o que é a posse. A propriedade é o direito real daquele bem móvel ou imóvel, a casa ou o carro, por exemplo. Você pode alienar, você pode emprestar, você pode doar, você tem o direito real sobre essa propriedade, sobre esse imóvel ou móvel. Agora, a posse, você está no momento ali, foi emprestado, você está utilizando durante o período que o bem foi emprestado, você alugou o imóvel, você tem a posse, está em contrato, durante aquele período a posse é sua, você não pode revender, porque você não tem a propriedade, mas você tem todo o direito ali de estar no local, enfim, você tem a posse, está utilizando aquele bem. Então, tendo essa diferença, a gente já pode começar essa questão, então. No caso do Ernesto, inclusive eu liguei para ele para entender também um pouquinho melhor do que havia acontecido, até perguntar se ele havia entrado com alguma medida judicial. Ele explicou que não entrou, não deu tempo, ele agiu imediatamente mesmo, que tem algo na legislação sobre isso, eu já vou explicar. Mas no caso do que aconteceu com essa moradora aqui de Maringá, foi uma turbação. É um nome um pouquinho estranho, mas a turbação ocorre quando há a retirada da posse do seu proprietário. Então, a casa estava lá para ser alugada, vendida, e tinha um proprietário, ele não estava abandonada. Então, nem se cogita, muito menos uso capião, algumas pessoas falaram sobre isso, mas até a gente pode discutir isso daí outro dia, que é um outro instituto, mas a gente pode falar, então, houve então a turbação, que realmente foi retirada a posse. Quando há o esbulho, desculpa, gente, eu me confundi, deixa eu só corrigir. Houve o esbulho no caso do Ernesto. O que é esbulho? Explica esse palavrão pra gente. Desculpa, eu confundi aqui, mas eu vou voltar para todo mundo entender. Existe o esbulho e a turbação, eu me confundi. No caso do Ernesto, houve o esbulho, que foi a retirada total mesmo da posse. Tem a turbação também, que é aquele incômodo que está ocorrendo. Vou dar um exemplo. Tem o vizinho e aí ele está fazendo uma obra e começa a passar no terreno ali. Vocês moram, mas cada um tem a sua parte do terreno. Começa a passar no terreno. Ou então, numa propriedade rural, a pessoa vai sempre com o cavalo para ali no pasto, para deixar pastando ali no pasto do vizinho. Então, assim, você ainda tem a posse, mas você está sendo incomodado com aquilo. Está incomodando, ou está tendo uma ameaça de você perder. A pessoa todo dia pega a cerquinha, empurra um pouquinho para dentro da propriedade. Vai um passinho a mais. Então, isso, na verdade, é a turbação. No caso do Neto, do morador aqui de Maringá, foi o esbulho mesmo. São palavrinhas estranhas, né? Mas é isso que tá lá no Código Civil. Então, houve o esbulho, que foi a perda da posse que ele tinha da propriedade. E também existe um outro nome, que é o interdito proibitório, que a gente pode pedir na justiça, que é para que a ameaça de perda da posse, ela seja contida aí, haja uma decisão judicial, para que não haja realmente a perda da posse. Tá havendo uma ameaça, aí você entra na justiça e pede, olha, vamos aí até com multa e tudo. Por exemplo, movimentos sociais, às vezes, que ficam ali na entrada da propriedade, vamos invadir, vamos entrar, ou até uma pessoa, né, que esteja ali na rua ameaçando de entrar, como foi até o caso dela, ali só a ameaça não, mas se ela estivesse realmente ameaçando de entrar em uma casa, aí a pessoa poderia entrar com esse pedido, sim. Nessa questão, por exemplo, quando ela teve, né, os móveis retirados aí
pelo dono do imóvel após essa saída rápida que ela teve, voltou ali, os móveis já estavam sendo tirados e tudo mais. Ela até falou, se a prefeitura não me der uma casa, porque eu tô na fila, né, e tudo mais, pela moradia, e eu não tenho onde ficar, eu vou invadir outra casa. Então, muitos proprietários ali que estão com plaquinha de venda ficaram preocupados. Falaram, será que eu tiro a placa pra ninguém saber que ela tá à venda, que a casa tá desocupada? Isso pode acontecer com outras pessoas. Mais gente que viu isso acontecendo pode se empolgar ali e entrar no meu imóvel, por exemplo, né? As pessoas acabaram ficando com medo, mas ali ela só falou, não houve uma ameaça real a nenhuma propriedade, mas se houvesse, o proprietário já poderia se antecipar e pedir essa liminar para que já houvesse essa decisão para que não haja nenhum tipo de turbação ou esbulho, né? Para que não haja a perda da posse. E até colocando multa, se entrar ainda vai ter multa. Se tá ameaçando de entrar, mas não pode entrar. A gente vê muito em prédios, né? Aconteceu recentemente em Paysandu, por exemplo, um prédio que tava ali para ser entregue, não era entregue, não saía, tal, que acabou sendo invadido também. E tem alguns moradores lá agora nesse local. Em que casos cabe chamar, por exemplo, o Neto falou que fez um boletim de ocorrência e tudo mais, mas que a polícia não podia retirar a moradora, mesmo ela tendo invadido um imóvel. Por que não pode? Por exemplo, qual é a medida correta quando há uma invasão? É a reintegração de posse quando houve o esbulho. Quando houve esse caso que você citou pra gente. Esse caso, a retirada da posse do seu proprietário. Então, ou então, né, de quem estava possuindo ali o bem. Nesse caso, a reintegração de posse é a medida cabível. E aí a gente tem que ver se essa ocupação foi nova ou antiga. Nova até 1 ano e 1 dia. Até 1 ano e 1 dia a gente entra com essa ação pelo rito especial. E aí já pede liminar, essa liminar já vai ser analisada e não precisa nem da parte que invadiu ser ouvida e ela já vai poder ser despejada. Inclusive, se necessário, com a utilização da força da polícia militar, por exemplo. A polícia, por exemplo, só poderia ter ido se ela tivesse mandato. O mandado realmente judicial. Daí, nesse caso, a gente entra com a reintegração de posse. Se tá tendo a turbação, que é aquela ameaça, aquele incômodo que a gente comentou... A pessoa vai lá e entra na sua casa, vai entra entrando, no seu terreno. Atrapalhando, fez um buraco ali na seca, começou a construir um muro um pouquinho ali na sua propriedade. Então, você tá vendo que tá acontecendo aquele incômodo, mas você ainda não perdeu. Então, você entra com a manutenção de posse. Também nesse sentido de até 1 ano e 1 dia, que é o rito especial, que é para ser mais ágil, mais rápido. E aí tem o interdito proibitório, que é aquela questão da ameaça que a gente falou. Por exemplo, se ela estivesse ali na frente da casa, eu vou entrar todo dia falando sobre isso, os movimentos sociais que a gente conhece, propriedades rurais. Então tem essa possibilidade também de se entrar vai ter multa. Não entre porque a justiça já definiu essa medida. Então, para a gente tranquilizar os proprietários, os donos de imóvel que, né, olharam para essa situação e falaram, a gente sabe, esse é um problema social muito grande, tem muita gente, a fila por moradia é grande aqui em Maringá, em toda a região, na verdade. E essa família, por exemplo, ela recebia outras assistências, né, recebe, segundo o CRAS, outras assistências do município e tá na fila, né, para conseguir uma casa, assim como vários outros moradores. Mas quem tem imóvel ficou preocupado disso poder acontecer, para a gente poder tranquilizar o pessoal. Então, há toda uma legislação que o defende, porém, muitas vezes, como a gente viu ali, essa reintegração não vai ser imediata, né? Exatamente. Não é, entrou, tem que sair agora. E depende de quando foi. Se foi mais de 1 ano e 1 dia, já não vai ser por esse rito especial. Aconteceu muitas vezes com o município. Quantas reportagens a gente já não cobriu? Que a prefeitura acabou, demorou um pouco mais, até entrou, já não saiu nesse rito especial. Às vezes também era coletiva essa posse que foi aí violentamente retirada do verdadeiro possuidor. E no caso muitas vezes o município de Maringá já entrou com reintegração de posse, com a ajuda da polícia, realmente para retirar as famílias que estavam em casas populares, que seriam entregues aos verdadeiros donos ali, vamos assim dizer. Então, a gente já acompanhou muitas reportagens nesse sentido. Então, a medida judicial correta, nesse caso, é a reintegração de posse, quando já houve o esbulho, então, já houve a retirada da posse. Pra gente encerrar, então, Alana, aconteceu comigo. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu faço BO, eu procuro um advogado, o que eu faço? O BO é muito importante, você também registrar isso, porque acaba ficando como prova. Você também pode, claro, deve procurar um advogado. E o Código Civil também fala da autodefesa. Se você agir ali imediatamente, no caso do esbulho ou da turbação, no caso da retirada da posse ou então daquela
incômodo, aquela ameaça da sua posse ser retirada, você pode, então, tem a legítima defesa e você também pode atuar nesse caso imediatamente, só que, e o desforço imediato também, mas assim, tem que ser na mesma proporção, sem violência, você está só repelindo a turbação ou então o esbulho. Você está repelindo, então, que a pessoa está retirando a sua posse. Ela está lá ameaçando. E aí, no mesmo momento, você fala, não, você não vai entrar, só fecha, você tem a chave, só fecha ou abre. Então, assim, sem utilizar da violência. Então, o Código Civil fala disso também. Tem que ser imediatamente, ou assim que você puder, depois que você tomou conhecimento, você repelir essa ameaça ou então a posse que já foi retirada. Que a gente percebeu, né, no caso daqui de Maringá, que ele tinha a chave, foi lá, não teve nenhum tipo de violência, foi imediatamente. Tanto que eu perguntei pra ele, olha, você alguém, né, tá respondendo por algo nesse sentido? Falou, não, foi tudo na paz, jamais utilizaria da violência. E muita gente revoltada nas redes sociais, gente, não é assim que se resolve. Imediatamente ele conseguiu ali resolver a situação de uma forma pacífica, mas a gente sabe também que existe o outro lado, o lado da família, que foi retirada, foi pra rua novamente, então é uma questão social. Por isso que existe essa decisão judicial, essa liminar ali. Se ele entrasse em algumas semanas, com certeza essa decisão já sairia.